Em dia que tenho a honra de apresentar esse AVNews, Vasco está muito próximo de acertar contratação de lateral esquerdo brasileiro que joga na Europa. Diretoria ainda não confirma a negociação. Outro lateral especulado, jornalista português traz detalhes aqui nesse AVNews. E lateral direito do atual elenco diz que tem uma dívida com o treinador. Que dívida será essa? E outra informação importante, lojistas comemoram vendas absurdas dos novos uniformes do Vasco. Essas e outras informações nesse AVNews, hoje meio rústico, meio diferente, mas olha, ela deve estar até estranhando. Chega mais, guitarrinha! Beleza, galera ligada aqui no AVNews, olha quem tá aqui, ó, eu tô no AVNews, que responsabilidade é essa? Então, olha, uma boa noite pra vocês, dá o like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. E eu já abro esse AVNews falando dela, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que não para de bater recordes e marcas impressionantes. E olha, essas vendas das novas camisas do Vasco estão um absurdo, os lojistas estão malucos. Tá impressionante toda a procura do torcedor vascaíno em relação a essas camisas, shorts, jaquetas, tudo em relação aos novos uniformes. O vascaíno está comprando tudo e está deixando todo mundo muito contente com os números. Ainda não foi divulgado um número oficial de quanto já foi vendido, mas olha, a expectativa é de que mais de 100 mil peças já tenham sido vendidas em todas as lojas gigantes da colina. E eu trago aqui a palavra de um desses empresários, Marco Romano, dono de 3 lojas gigantes da colina, e ele fala um pouco desse sucesso e de como está esses dias depois da apresentação da capa na Vasco TV dos novos uniformes. Com vocês, Marco Romano, vascaíno lojista, falando um pouquinho dessas vendas das camisas do Vasco da Gama. Rapaz, ainda tá caindo a ficha do que a torcida do Vasco fez no dia de ontem. Fila para comprar ingresso, nós estamos acostumados, nós lojistas estamos acostumados. Agora fila para comprar um enxoval novo de um lançamento, só a torcida do Vasco para fazer isso. Assim, foi sensacional, foi indescritível, não dá para passar aqui o que foi aquilo que a torcida do Vasco fez. Comprou a ideia de todo o enxoval, são quase 80 peças. A camisa preta foi a campanha de vendas que a maioria do vascaíno comprou. E também teve a camisa Tormenta também, que foi uma camisa que muito pedida também, mas esses acabaram primeiro, porque se você me perguntar agora, eu vou dizer que eu tenho uma ou outra lá, tamanho P, e o resto acabou. O que a torcida do Vasco fez, assim, cara, não tem a magnitude que foi, só a torcida do Vasco para dar uma resposta dessa. O marketing do Vasco fez um trabalho excepcional, uma live muito legal, com presença dos ídolos, Carlos Germano principalmente, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, e a torcida simplesmente, a capa entrou com a parte dela fazendo um enxoval muito bonito, e a torcida entrou fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é ser gigante. E foi sensacional, cara. Foi muito, muito, muito legal. Até agora a ficha não caiu muito ainda. E o lateral direito, Cláudio Vinck, que você tá vendo a fotinho dele aqui, deu uma entrevista muito bacana essa semana ao meu amigo repórter Felipe Rocha, do Diário Lance, lá no Instagram do Diário Lance. Uma entrevista muito legal, você pode ir lá depois conferir. E ele falou sobre essa situação no Vasco. Ele chegou praticamente no comecinho de 2019 com uma grande contratação para a lateral direita, mas não rendeu. Ficou afastado quase todo o tempo que está no Vasco e agora, com o técnico Ramon Menezes, vem ganhando oportunidades, principalmente nos 2 jogos iniciais do Campeonato Carioca. Jogou as 2 partidas e ele fala um pouquinho sobre essas chances que o técnico Ramon Menezes vem dando para ele. Com vocês, Cláudio Vinck. Pô, o Ramon, cara, é um cara que eu devo muita coisa a ele, entendeu? É um cara que eu tenho uma dívida com ele, né? E os 2 jogos que teve agora, depois da pandemia, eu joguei os 2, né? Eu entrei e tal, e ele tem me dado uma confiança muito grande. E eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, eu acho que ele tá dando uma cara pro time boa. E, pô, é um cara que eu tenho uma dívida, cara. Esse ano aí eu vou jogar por ele, não só eu, né? Tem vários ali.
A galera gosta dele. Ele é um cara que o grupo gosta bastante aí. É um cara que eu acho que tem tudo para dar certo aí. Da lateral direita, a gente fala da lateral esquerda. A gente sabe que o Vasco está em busca de um jogador para essa posição. Mas, por enquanto, o lateral titular dessa posição é Henrique. E olha, ele vem sendo muito contestado por parte do torcedor, mas após a chegada do técnico Ramon Menezes, ele faz uma função diferente no time. Ele praticamente vira um terceiro zagueiro, ao lado de Ricardo Graça e Leandro Castan. Mesmo muito criticados por torcedores, os jogadores do Vasco vêm apoiando muito o lateral Henrique para fazer essa nova função que ele vem fazendo no time. Para você ter uma ideia, quem fala agora nesse AVNews é o capitão do time, Leandro Castan, dando apoio ao Henrique. Ele deu essa entrevista ao canal do Sport News Mundo. Confere aí o que falou Leandro Castan sobre o lateral Henrique. Cara, o Henrique é complicado falar dele, sabe? Porque eu já até tive essa conversa com ele. O Henrique é um cara que quem acompanha os treinamentos sabe que o Henrique é um cara que tem um potencial enorme. E realmente, às vezes, com essa desconfiança por parte da torcida, às vezes, em alguns jogos, ele acaba sentindo isso mesmo e não consegue colocar para fora aquele potencial que ele demonstra nos treinamentos e que todo mundo sabe que ele tem. O Henrique tem uma qualidade muito grande, já falei isso para ele várias vezes. É um cara que esse ano aqui, em 2020, justamente como você falou, por ele ter um pouco essa desconfiança por parte da torcida, às vezes as pessoas não veem o quanto ele evoluiu do ano passado para cá. Para mim, o Henrique esse ano é um dos jogadores mais regulares do nosso time. Junto com o Andrei, acho que o Andrei talvez seja o mais regular, que está jogando melhor. E para mim, na minha opinião, logo depois é o Henrique. O Henrique está jogando muito. Além de ser meu companheiro de trabalho, é um cara que é um amigo meu, que eu levo ele assim, para a vida. É um cara que tem um carinho muito grande por ele, pela mãe dele, pela esposa dele também. Então, é um cara que eu respeito muito. E eu torço muito por ele também, porque acredito que ele pode ter uma história de sucesso aqui no Vasco, porque é o clube dele, onde ele foi revelado. E eu acredito que com esse tempo, a idade chegando também, ele vai começar a ter esse amadurecimento, essa tranquilidade para poder mostrar o potencial dele, porque o Henrique não é isso que dizem que ele é, não. Para você ter uma ideia, em 2012 o Vasco também tinha um problema na lateral esquerda. Tinha perdido até então o lateral Ramon. E aí o técnico, naquela oportunidade, Cristóvão Borges, adaptou um jogador para essa posição. Ele trouxe o volante Gilmar, que era volante, para a lateral esquerda mais defensiva. E ele fez praticamente a mesma função que faz hoje Henrique no time do Vasco. E eu trago agora, nesse AVNews, a palavra do próprio Gilmar, falando um pouquinho sobre como é jogar nessa posição um pouco mais defensivo, mesmo um pouco improvisado. Com vocês, Gilmar. Fala, Emerson, tudo bem? Primeiramente agradecer aí o contato, né, e pedir desculpa pela demora. Mas enfim, em relação ao esquema, cara, eu acredito que todo esquema é bom, desde que cada atleta saiba a sua função, né? Porque na parte teórica todo esquema é perfeito, né? Se fosse só teoria, todo mundo ganhava. Então, eu acho que cada atleta tem que saber a sua função dentro de campo e fazer o seu melhor. Só assim o esquema vai ser bom também, né? Então é tudo um conjunto. E em relação ao Henrique, eu quero dizer para ele é o seguinte, ele fazer aquilo que foi treinado, né? Aquilo que o treinador está pedindo, se preocupar em fazer o seu melhor, independente se ele vai fazer mais a função defensiva, porque eu acho que acima de tudo o que importa é o resultado, né? O que importa é se vai jogar de zagueiro, se vai jogar de lateral ofensivo ou defensivo, é fazer o seu melhor para que o time saia vitorioso. Então, assim, o que eu deixo de recado não só para ele, mas para os jogadores em si é isso: entrar dentro de campo e fazer o seu melhor. E agora sim, como prometido, vamos falar sobre reforços. E o lateral esquerda, com certeza, é um foco da diretoria do Vasco. E olha, um dos nomes especulados foi Júnior Tavares, que atualmente está no Portimonense, lá de Portugal. Você está vendo a fotinho dele aqui. E aqui no futebol brasileiro foi revelado no Grêmio e depois teve uma passagem pelo São Paulo. O jogador foi muito especulado aqui essa semana como possível jogador que poderia vir ao Vasco, mas olha, parece mesmo que ele vai continuar em Portugal. Quem traz os detalhes sobre Júnior Tavares é o repórter Armando Alves, do jornal Record de Portugal. As coisas mudaram
uma vez que o Júnior Tavares é um jogador que interessa. O Júnior, em princípio, também estará interessado em continuar por cá na Primeira Liga, né? E o Júnior estava aqui emprestado pelo São Paulo. O Portimonense tinha a opção de compra até ao final de junho, só que com esta história da pandemia tudo se alterou e em junho ainda o Portimonense estava a competir e todos acreditam por aqui que será possível um acordo com o São Paulo, até porque o que é que acontece? O São Paulo é um parceiro antigo do Portimonense. Ainda há um ano o Portimonense negociou com o São Paulo o Lucas Fernandes, comprou 50% do passe por 2,2 milhões de euros, e há um historial de jogadores jovens do São Paulo que têm passado por aqui. Quase todos os anos chegam jogadores jovens do São Paulo a uma boa relação, e então acredita-se que essa boa relação poderá facilitar um acordo, apesar de haver outros clubes interessados, nomeadamente o Vasco. O Júnior terminou muito bem a temporada, foi muito elogiado, o treinador gosta muito dele, o treinador já renovou por 2 anos e, portanto, o Júnior sabe também que terá um treinador que gosta dele, que aprecia as qualidades dele, e isso também pode ser importante na decisão. E vocês estavam achando que não teria Flávio Dias hoje à noite? Enganado, meu camarada. Ele chega agora nesse AVNews falando um pouquinho sobre informação muito importante. O Vasco está, sim, fechando a contratação de um novo jogador. Com a palavra, Flávio Dias. Fala aí, Flávio. Boa noite. Olá, Emerson Rocha. Um grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no AVNews, no canal Atenção Vascaínos. Eu não consigo ficar longe desse vídeo da noite, né? Mas com muito prazer para trazer uma informação importante para o torcedor cruzmaltino. O site Esporte News Mundo noticiou hoje à tarde que o Vasco estaria fechando com o lateral esquerdo Neto Borges. Fomos correr atrás, saber quem era o jogador, quem eram os empresários, qual era a situação. Estamos trazendo agora nesse AVNews a confirmação. A negociação deve ser fechada amanhã com esse jogador de 24 anos que tem o passe preso ao Genk, clube da primeira divisão da Bélgica. Você vai ver lances aí de Neto Borges e eu vou explicar para você, torcedor cruzmaltino, quem é esse jogador e como está se dando essa negociação. Neto Borges tem 24 anos, é baiano de Salbara, cidade que é litorânea na Bahia. É um jogador que saiu da base do Vitória, foi para o Tubarão, clube de Santa Catarina, e fez um ótimo campeonato catarinense, também trazendo o interesse do Hammarby, clube da primeira divisão da Suécia, clube que tem um dos donos, Zlatan Ibrahimovic. E no caso, Neto Borges foi muito bem na Suécia. Foi eleito na seleção do campeonato sueco em 2018 e foi contratado a peso de ouro pelo Genk da Bélgica. O Genk, que é uma equipe tradicionalíssima que já revelou grandes jogadores belgas para o futebol mundial, como o goleiro Courtois, como o meia De Bruyne e também outros jogadores que saíram de lá. O Genk teve o jogador que participou inclusive de Champions League, jogou 2 partidas, jogou uma contra o Napoli com muito destaque e agora o jogador está vindo para o Brasil por uma oportunidade de aparecer ainda mais. Deve ficar, e isso deve ser fechado amanhã, por 1 ano, empréstimo, com o Vasco tendo opção de compra. É um jogador que foi recomendado pelos scouts do Vasco, que viram os números dele. É um lateral ofensivo, tem 1,86 m e eu pude falar hoje à tarde com um dos empresários do jogador. Rogério Brown e Fabiano Soares são os empresários. Eu falei com o Fabiano Soares, que me disse que a negociação está andando. Não quis fechar, não quis dizer absolutamente nada quanto a estar concreto, mas eu obtive a informação que se tudo fechar amanhã, domingo, o jogador deve estar com seu staff no Rio de Janeiro para ser apresentado na semana que vem. É um jogador que o Vasco busca dentro do seu perfil, jovem, sem grandes custos, mesmo não tendo um grande nome, é muito bem referendado pelo que vem fazendo em relação a desempenho. E hoje o futebol leva muito por esse lado. Pode não ter um grande nome, mas o desempenho sendo bom, jogando em equipes em que ele mostre desempenho, bons números, jogando com efetividade, sendo bom ofensivamente, bons números também defensivos, é realmente uma credencial para que o atleta seja contratado. E o Neto Borges deve fechar amanhã com o Vasco da Gama essa questão do empréstimo, ficando por 1 ano em São Januário.
É mais uma contratação que o Vasco da Gama vai fazer para a sua lateral esquerda. A expectativa agora, porque a lateral esquerda, ao que parece, está sendo fechada. O Fabiano Soares me disse que é um jogador muito ofensivo, mas que também sabe fazer o balanço defensivo, talvez aí até agradando a questão do técnico Ramon Menezes, que gosta desse esquema, mas o Vasco precisa contratar mais. Deve aí anunciar outros jogadores, a torcida cobra um jogador de nome, mas hoje é um perfil. O Vasco busca jogadores jovens, jogadores que tenham bons números, de repente fora do Brasil, na Europa, com tempo de inscrição, e está trazendo. Vamos agora ver de que forma o Neto Borges vai chegar para jogar com a camisa Cruz-Maltina. É isso aí, Emerson Rocha, um grande abraço para você. Amanhã, tudo sendo fechado, à noite eu trago a notícia aqui no AVNews. Grande abraço, segue o AVNews com você. Tchau, turma. E para fechar esse AVNews, informações importantes. O Vasco renovou o contrato com o lateral Rodrigo Coutinho até o final de 2021. Já o goleiro Fintemão do time Sub-20 assinou o primeiro contrato profissional com o clube. E outra informação para fechar ainda esse Bom Dia Gigante em alto astral, você tá vendo aí a arte na tela, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, vai dar o pontapé inicial e será o primeiro técnico confirmado no evento Jogue no CT. Mais uma homenagem ao grande Roberto Dinamite. E eu também, para aquele quadro dos abraços, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar abraço em todo mundo que acompanhou nossos vídeos e que me deu muito apoio para apresentar esse AVNews. Muita gente me mandando mensagem hoje, depois que viu o Bom Dia Gigante com o Flávio Dias, então eu quero agradecer a todos vocês, porque dar nomes aqui vai ser muito complicado, é muita gente. Um abraço para todo mundo que está inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos e também está inscrito no nosso AV+. Um abraço gigante, como diz o Flávio Dias, a todos vocês e que tenham uma ótima final de noite de quarta-feira e amanhã de manhã eu apresento o Bom Dia Gigante novamente. Conto com a audiência de vocês. Então dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E faz o seguinte, segue a gente também nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá muita notícia por lá. E amanhã tem mais no Bom Dia Gigante. Grande abraço, galera. Valeu pela audiência. Valeu, um abraço. Até amanhã. Valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!